Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos nós aqui mais uma vez para continuarmos a realização do trabalho da FEIC com os nossos encontros virtuais. Hoje o nosso encontro será a análise de uma parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha e da última hora. Mas antes disso, nós pedimos a todos que acalmem seus corações para nós realizarmos a nossa oração inicial. Inspirando profundamente, procurando relaxar e vamos à nossa oração. Pai de infinito amor, Pai de infinita alegria, Pai de infinita misericórdia e justiça, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro, amado irmão Ramatiz, que tanto amor nos jorra da casa do grande coração, amado irmão José, mentor desta casa tão querida, que é a FEIC, que nos permite fazer e receber a caridade, amadas falanges espirituais, que sempre com tanto carinho trabalham junto a nós. Juntos louvando a Deus, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Pedimos humildemente luz e proteção para esse nosso encontro. E rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para abri-lo, dando todos nós juntos, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Então, como nós falamos anteriormente, nós vamos hoje fazer a análise de uma parábola. Parábola dos trabalhadores da vinha ou da última hora. E é interessante a gente saber que Jesus nos deixou 32 parábolas. E o que são parábolas? Se a gente puder falar de forma bem reduzida, a parábola ilustra e explica o reino de Deus e a ação divina no mundo íntimo de cada um de nós e também no mundo de toda a sociedade, né? E essa parábola, ela se encontra em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 ao 16. É uma parábola mais ou menos longa, porque são 16 versículos, né? E agora nós vamos à leitura da parábola. Pois o reino de Deus é semelhante ao homem, senhor da casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados. E disse a eles: Ide vós também para a vinha, e o que for justo eu vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e da 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 10ª hora, encontrou outros que estavam de pé e diz para eles: Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados? E eles lhe dizem: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhe diz: Ide então vós também para a vinha. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberam, eles murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: Estes últimos fizeram só 1 hora e tu os fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente? Em resposta, disse a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo.
Não ajustaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bem, de início, nós já nos parece que o senhor da casa teve uma atitude muito injusta com os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores da primeira hora. E nessa parábola, o senhor da casa, simbolicamente, é Deus. E isso nos causa uma certa estranheza, um certo incômodo. Você pensar na Deus injusto. Mas à medida que nós vamos analisando essa parábola, versículo por versículo, essa estranheza ela vai se diluindo. E o que surge no lugar dela é a ação de um Deus infinitamente justo, infinitamente amoroso, infinitamente sábio, infinitamente misericordioso. Então temos que caminhar versículo por versículo para fazermos essa análise. No versículo número 1, pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E aí nós nos perguntamos por que Jesus usou o terreno da vinha para a sua parábola. É interessante a gente saber que naquela época, na mesa de um hebreu, tinham 3 elementos essenciais, que era o peixe, proteína, o pão e o vinho. O vinho era extremamente importante na mesa de um hebreu. Então existem várias passagens do Novo Testamento e do Velho Testamento onde se usa como exemplo o terreno da vinha. E por que a vinha? Se nós compararmos todo o processo de produção do vinho com o nosso processo de evolução espiritual, nós vamos nos dar conta que na vinha é semeada a videira, esperamos ela crescer, vamos endireitando os seus ramos, aí nasce o cacho de uva, esses cachos são colhidos com maior cuidado e bago a bago, eles são colocados no lagar e amassados e massacrados com os pés, na época de Jesus, evidentemente. Hoje existem máquinas para isso. E daí se extrai o suco e ele fermentado, o vinho, que é uma delícia, que é a essência da uva. Comparando com a nossa evolução espiritual, é jogada a semente dentro de nós, nós crescemos, nos desenvolvemos e chega o momento em que sim, nós somos massacrados pela permissão de Deus. Para quê? Para que através do sofrimento nós consigamos entrar em contato com a nossa essência. Então é por isso que foi usado nessa parábola o terreno da vinha, comparando com a nossa evolução espiritual. Bem, no versículo 2, nós temos, depois de ajustar com os trabalhadores um denário por dia, o Senhor os enviou para a sua vinha. Nesse caso, nós notamos o quê? O Senhor fez um contrato de pagamento pela diária de um trabalho e que essa diária foi de 1 denário. Só para ilustrar o que é um denário, era uma moeda de prata romana. Havia a figura de César na moeda, cunhada, né? O busto de César. Por que romano? Porque os romanos é que dominavam o povo hebreu naquela época. Então, denário é essa moeda que marcava um dia de jornada, né, no salário por dia. No versículo 2,
no versículo 3 a 7, nós já vamos encontrar o seguinte: e tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados, e disse: ide vós também para a vinha, e o que for justo eu vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e da 9ª hora, procedeu da mesma forma. E tendo saído por volta da 10ª hora, encontrou outros que estavam de pé e disse para eles: por que ficaste de pé aqui o dia inteiro desocupados? E eles lhe dizem: porque ninguém nos assalariou. E o senhor da casa diz: e de vós também para a vinha. Bom, é interessante aqui nós entendermos a questão da divisão de horas naquela época em que Jesus contou a sua parábola. O dia era dividido em 2 grandes partes. As primeiras 12 horas, que eram as horas onde o sol estava presente, e as outras 12 horas onde era noite. E nas horas do sol eram horas de trabalho. Então, ao raiar do dia significa entre 6 e 7 horas. A primeira hora seria de 7 às 8, a segunda de 8 às 9, e assim vai, assim por diante, né? Então, raiar do dia, entre 6 e 7 horas foram os primeiros chamados. Depois a segunda hora de 7 às 8, a terceira hora de 8 às 9. E assim a gente vai, nesse processo de chamada dos trabalhadores, verificar que os primeiros foram contratados por 1 denário por volta das 6 horas da manhã. Depois um grupo às 9, outro grupo ao meio-dia, outro grupo às 3 da tarde e o último grupo às 17 horas. Isso é, 1 hora antes de terminar a jornada de trabalho. E a esses 4 últimos grupos, o Senhor não determina quanto eles iriam ganhar. Ele afirma que eles iriam receber o que for justo, eu vos darei, ele disse. E aqui nos cabe também uma reflexão sobre aqueles que antes de ir para o trabalho já tiveram o seu salário acordado. Então eles foram trabalhar, mas eles já sabiam que eles iam ganhar 1 denário. E os outros foram trabalhar sem saber quanto eles iam ganhar, mas eles confiaram no senhor da casa, que eles iam receber o que era justo. Então a gente pode falar um pouco aqui sobre pessoas que trabalham, mesmo fazendo aquilo que não gostam, mesmo que não trabalhem por amor, mas elas trabalham em função do dinheiro. Em primeiro lugar está o dinheiro, quanto eu vou ganhar? E depois, mas o que eu vou fazer? E existe outro tipo de trabalhador que ele diz: não, eu vou fazer aquilo que eu amo, eu tenho o maior prazer nesse meu trabalho. Mas quanto você vai ganhar? Eu vou receber o salário justo. Não me importa também muito quanto eu vou ganhar. Se eu vou ganhar mais que alguém ou menos que alguém, mas eu vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. Então, são 2 situações diferentes de trabalhadores. E nós encontramos essa diferença, inclusive, se a gente quiser observar, na casa espírita. Né? Todos os trabalhadores na casa espírita não são remunerados. Ninguém recebe dinheiro para trabalhar na casa espírita. São médios, são voluntários. Mas você vê que tem alguns que trabalham com tanto amor, sem esperar recompensa nenhuma. A recompensa está em alegria que eles têm em ver o amor do próximo acrescido. A alegria, por exemplo, que os voluntários veem de observar o olhar brilhante quando um assistido recebe um enxoval de bebê, recebe uma cesta básica. Então, este voluntário, ele já recebeu o seu pagamento. É essa alegria que ele sente no coração de poder fazer a ajuda ao próximo, a caridade ao próximo.
E já existem outros que claramente eles dizem: nossa, é puxado ser médium, é um sacrifício, mas em contrapartida eu vou ganhar bônus hora, né, para ir para um plano espiritual num lugar melhor, né? Então nós encontramos esses dois tipos de trabalhadores, né? E é curioso a gente pensar e se enquadrar em qual dos dois eu estou. É importante a gente refletir sobre isso. E também é importante a gente se dar conta que os últimos trabalhadores, os que foram, né, para a vinha por último lugar, eles não são preguiçosos. Eles estavam lá à disposição do Senhor da vinha. Eles foram quando foram chamados, né? Então não há preguiça. No versículo 8, diz o seguinte: chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: chama os trabalhadores e lhes paga o salário, começando dos últimos até os primeiros. E o que nos chama a atenção é que ele chama o administrador para pagar os trabalhadores. Mas para escolher quem ia trabalhar, é o senhor da vinha que faz. Mas para pagar com moeda o salário de cada um, é o administrador. E isso nos faz pensar que o espírito é cuidado e é escolhido por Deus. E já a matéria é cuidada pelo homem. E nos lembra também: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, e aí vem o que começa a causar realmente estranheza, quando ele pede para pagar começando dos últimos para os primeiros. Mas por que será? Qual a razão dele pedir essa ordem? Então vamos aos versículos 9 e 10. Vindo os da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, eles pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. E isso nos surpreende mais ainda. Como assim? Os primeiros que trabalharam 12 horas vão receber a mesma coisa que o trabalhador que recebeu 1? Mas é essa a justiça desse senhor da vinha? E por que ele deu essa ordem ao seu administrador? Nos versículos 11 e 12, continuando, os primeiros, ao receberem 1 denário, eles murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: estes últimos fizeram só 1 hora de trabalho, e tu os fizeste igual a nós que carregamos o peso do dia e o calor ardente. E aqui nós ouvimos essa reclamação dos primeiros trabalhadores, né? E nós nos colocamos um pouco no lugar deles. Realmente é injusto. Eu trabalhei tanto assim, vou receber igual àquele que trabalhou pouco? Nós não conseguimos entender muito essa atitude injusta do senhor da vinha. Mas, nos próximos capítulos, nós vamos começar a entender a sua atitude. Os próximos versículos. E aí nós vamos ao versículo 13. Em resposta, o senhor da casa disse a um deles: companheiro, eu não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? E aqui começamos a entender que o senhor da casa realmente ele não foi injusto. Ele pagou para o trabalhador da primeira hora aquilo que ele tinha combinado. Ele tinha combinado 1 denário, ele pagou. O combinado é o justo, né? E depois nós vamos ver que o senhor da casa recrimina esses trabalhadores pela sua atitude impulsiva, impensada, né? E no versículo 14, ele diz o seguinte: toma o que é teu e vai embora. Eu quero dar ao último tanto quanto dei a ti. Isto é, eu não quero mais você comigo. Você teve uma atitude muito arrogante, muito orgulhosa, muito impensada. Então vai embora,
Vai pensar no que você fez, que você ainda tem muito para crescer, muito para evoluir. Versículo 15, o Senhor ainda diz: não me é lícito eu fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Essa frase é muito interessante, né? E esse versículo ele é extremamente importante para nós entendermos esta parábola, pois ela nos fala de quantas vezes nós queremos agir com o que não é nosso. Quantas vezes nós somos extremamente inconvenientes quando a gente, falando vulgarmente, quando nos metemos na vida do outro, né? Quando nós dizemos assim, não vai para lá não, não, lá é uma droga, você tem que ir para cá. Mas espera aí, não me é lícito eu fazer o que eu quero com a minha vida? Eu não tenho livre-arbítrio? E você muitas vezes faz isso com membros da família, dizendo, não, você não vai fazer isso não, faz do outro jeito. Ah, mas que bobagem que você fez, que é isso? Mas cada um faz o que quer com aquilo que tem, com aquilo que pode. E nós temos que respeitar essa individualidade. Nessa frase, não me é lícito eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Nós observamos isso, o quanto nós somos invasivos em muitos casos, né? Somos invasivos até, por exemplo, se você observar mesmo na casa espírita, e a gente tem esses exemplos, né? É dada uma determinada disciplina por um diretor ou por um presidente, e aí você vai, não, isso daí está errado, não é assim não, eu acho que deve fazer assim, assim, assim. Peraí, não me é lícito eu fazer com aquilo que a minha função me pede para fazer? Essa função é minha, esse papel é meu. E a gente vai invadindo terrenos, invadindo o coração das pessoas, querendo também que a pessoa sinta aquilo que eu estou sentindo. E muitas vezes, né, querendo sequestrar a subjetividade dessa pessoa. Querendo que ela seja aquilo que você quer que ela seja, não aceitando aquilo que ela é. Então, essa frase nos faz refletir muito sobre isso. Não me é lícito fazer o que eu quero daquilo que é meu. Bom, e aí a gente pode lembrar também de uma virtude que Ramatiz diz que é a virtude do terceiro milênio, que é a alteridade. Alteridade, A-L, não é A-U, A-L, que vem do latim alter, o outro. E o que é a alteridade? É você exatamente aceitar o outro como ele é, respeitá-lo, aprender com o outro. E por que do terceiro milênio? Porque quando todos nós aceitarmos o outro como ele é, quando nós nos aceitarmos uns aos outros, nós sim estaremos prontos para um planeta de regeneração, né? Bem, e nesse versículo também, esse versículo é muito rico, porque ele vai falar também de um sentimento que é extremamente difícil de ser analisado e curado, porque poucos confessam esse sentimento, porque tem vergonha de reconhecê-lo, que é o sentimento da inveja. Porque eu sou bom, o teu olho é mau? Porque eu quero fazer o bem, você tem um olhar malvado sobre isso? A inveja é um sentimento que nos adoece. Lamentavelmente, a inveja nos adoece. Porque quando você tem inveja, como no caso dos primeiros trabalhadores, acabou o prazer deles terem recebido um denário quando ele viu que o outro que trabalhou menos recebeu só um denário. Acabou. Ele estava tão satisfeito no começo, quando ele foi trabalhar, que ele ia receber um denário, mas quando ele viu o outro receber também um denário, e trabalhando 1 hora, trabalhando 3 horas, 5 horas, ele ficou
com tanta inveja que acabou a alegria dele com esse 1 denário. Então, dessa forma, o invejoso, ele não tem mais prazer com aquilo que ele possui. Ele olha quanto o outro possui. Então, aquela história, a grama do vizinho é mais verde que a minha. E como a grama do vizinho que eu estou olhando e eu acho que é mais verde do que a minha, eu já não tenho prazer nenhum com a minha grama. Eu sofro olhando a grama do vizinho. Logo, o invejoso é uma grande vítima. O invejoso, ele é orgulhoso. Ele quer o que o outro tem e ele já não aprecia mais o que ele tem. E isso é muito sofrimento. E na parábola, ele fica com raiva do trabalhador, por exemplo, que chegou às 3 da tarde. Mas esse trabalhador fez algum mal a ele? Não. Ele prejudicou ao trabalhador da primeira hora? Não. Mas então por que ele não gosta dele? Por que essa implicância com ele? Por que essa inveja? Porque ele vai ganhar 1 denário? Mas você está perdendo alguma coisa com isso? Ok, eu não estou perdendo nada, mas também não é justo. Eu trabalhei o dia inteiro, ele trabalhou só 3 horas e não é justo. Mas por que não é justo? A pergunta é, por que não é justo? Quem está pagando não é o senhor da casa? Isto é, não é Deus. Nós confiamos que Ele é infinitamente justo e sabe o motivo pelo qual Ele está pagando 1 denário também a esses últimos trabalhadores. Então, existe justificativa para a inveja? É o que a gente se pergunta. E se você está no começo do processo da inveja, você só fica infeliz, o que já é muito, e o que já adoece. Por quê? Porque você estava super satisfeito com o dinheiro que você ia ganhar e agora você não está mais. Você está muito infeliz. O que aconteceu é que você acabou destruindo a sua alegria, a sua felicidade de receber 1 denário. Mas se você deixar aprofundar, alimentar esse sentimento de inveja, aí sim ela começa a gerar agressividade. E você começa a agredir aquele que é o causador da inveja. Portanto, além de você destruir a sua alegria, você se empenha em ameaçar, atacar e destruir a alegria do outro também. Né? Que é, vamos lá, totalmente inocente. Ele não tem nada a ver com a inveja que você está sentindo dentro de você. Ele é inocente. E aí a gente vê como exemplo desse tipo de inveja que fica agressiva, a maledicência, a fofoca, né? E em todos os ambientes, seja no ambiente de trabalho, seja nos clubes, seja na família, seja nos segmentos religiosos. Mas se a gente pegar um exemplo do trabalho, tem um funcionário na empresa que está lá há 20 anos trabalhando, tal, fazendo seu trabalho normal, bonito, recebendo o salário que ele gosta. Aí entra um funcionário novo, sim, com mais instrução, com uma escolaridade melhor, etc, etc. E ele rapidamente é galgado, ele é puxado para uma chefia, para uma gerência. Este, de 20 anos, ele diz, como? Essa pessoa que acabou de entrar, ele tem 2 anos de casa e ele vai ser nomeado a gerente, não eu. Isso é injusto, isso é injusto. Mas a raiva é tão grande que se torna agressiva. E aí ele começa a minar o potencial dessa pessoa, a moral dessa pessoa através de fofoca e maledicência. E aí começa, vocês vão ver, vassoura nova varre bem, daqui a pouco ele está metendo os pés pelas mãos. Olha, eu fiquei sabendo, hein? Ele é muito fofoqueiro, hein? Fiquei sabendo que numa outra empresa ele se deu mal, ele botou a empresa a perder, enfim.
Tudo que você pode imaginar de ruim, ele fala daquela pessoa. Por quê? Por inveja. Ele destrói, ele quer destruir a alegria, a imagem que essa pessoa tem. E isso é muito ruim, porque a pessoa sabe que ela tem inveja, ela reconhece que ela tem inveja, não fala para ninguém, mas ela sabe, e aí ela tem um sentimento de culpa muito grande e adoece e fica muito mal, muito mal. Então, quando a inveja ela se perpetua, acaba o teu prazer e o prazer essencial, que é de você motivar a tua vontade de viver. E se isso continuar não crescendo, e se você não encontra mais vontade de viver, motivo para viver, você entra em depressão. E quando a depressão se torna muito grave, ela pode sim, essa pessoa pode chegar ao suicídio. Ah, mas nós podemos curar a inveja? Sim, a inveja tem cura. De que forma? Em primeiro lugar, você tem que identificar a inveja e admitir que existe algo maior que você, e aí você vai pedir ajuda para esse algo maior. Você vai pedir ajuda a Deus, a Jesus, ao teu guia espiritual, que tenha misericórdia, que consigam arrancar as raízes da inveja do teu coração. E isso você pode fazer. Você pode aprender a se perdoar, aprender a se amar, agindo um dia de cada vez. Que realmente esse processo é um processo que vai passo a passo, né? E aí, finalmente, você aprende, você se cura quando você aprende a ficar feliz com a felicidade alheia, com a felicidade do outro. Então vamos para o versículo 16, que é o último. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então é por isso que justamente o Senhor, isto é, Deus, ordena que os últimos, que foram os que confiaram nele, que não são invejosos, entrarão primeiro no reino dos céus. Antes do que aqueles que foram os primeiros a trabalhar, mas que são invejosos e que, portanto, ainda têm muito para evoluir. Portanto, essa parábola é um poema de esperança para todos nós, né? Por ela, Jesus nos ensina a ter fé na justiça de Deus. E que nós devemos observar muito mais a qualidade do nosso trabalho do que a quantidade de tempo empregado para fazê-lo. E se o nosso trabalho está sendo feito com amor, por amor, o tempo que nós levamos para finalizar essa obra não importa. O que importa é que ele seja feito com amor. Então, a parábola nos ensina também, mais uma vez, né? Devemos guardar isso no coração. Que todos nós, filhos de Deus, entraremos no seu reino, uns antes do que outros, de acordo com a sua evolução espiritual. E Deus, em sua infinita misericórdia, ama a todos nós, seus filhos, e sempre dá a cada um de nós o que nós necessitamos para estarmos cada vez mais próximos do seu reino. Então, nós chegamos ao fim da nossa análise e eu espero que fique uma reflexão sobre a questão do trabalho, como é o meu trabalho, em relação ao dinheiro, e a questão da inveja. É muito importante a gente reconhecer quando tem inveja para poder curá-la. E agora, meus irmãos, vamos à nossa oração final, cerrando os nossos olhos e procurando mentalizar a imagem de Jesus. Pai amado, Pai de tanta justiça, Pai de misericórdia, Jesus, nosso mestre querido, nosso divino conselheiro, amado irmão Ramatiz, amado irmão José, amadas falanges espirituais que sempre com tanto carinho trabalham junto a nós. Juntos louvando a Deus, nós agradecemos pelos fluidos benéficos que estamos recebendo nesse instante.
e rogamos que esses bons fluidos, os fluidos curadores, fluidos de amor, fluidos de paz, que eles sejam expandidos por todo o nosso bairro, por toda a nossa cidade, por todo o nosso país que tanto necessita, e por todo o planeta Terra e seu orbe, de forma que cada irmão encarnado ou desencarnado possa se sentir amado, protegido e iluminado. E assim felizes, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigada, eu sou muito grata à paciência de vocês e à atenção que vocês nos dão. E até o nosso próximo encontro, que eu espero seja breve, e que o amor de Jesus seja sempre em nossos corações.